Olá, eu sou Alberto Guerra, estou aqui mais uma vez no nosso canal Literatura e Outra História para falar sobre um outro aspecto de Quincas Borba, livro de Machado de Assis, que é leitura obrigatória no segundo exame de qualificação da UERJ. Antes de falar do livro Quincas Borba, é preciso citar e lembrar a muitas pessoas um poema famoso chamado Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. O poema Quadrilha está inserido no primeiro livro do Carlos Drummond de Andrade, um livro chamado Alguma Poesia, que chegou ao público em 1930, mas tem poemas de 1926 a 1930. Para quem gosta de marcar na época, marcar o texto a partir da época, é preciso dizer que o livro Alguma Poesia tem uma relação estreita com muitas influências das vanguardas europeias. Tem influências e que são vanguardas europeias. São os procedimentos estilísticos que agitavam a Europa nos momentos que se aproximavam das guerras, que desestabilizaram a humanidade. Você tem futurismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo. Então existem relações estreitas entre os textos e essas vanguardas europeias. Drummond começava a interromper a ponte aérea Rio-São Paulo e fazia da sua obra um acontecimento. Era um simples desconhecido que de Itabira para Belo Horizonte, de Belo Horizonte soltava a voz e o Brasil começava a reconhecer, a conhecer. Ele ainda era alguém desconhecido. A sua literatura despojada, evidentemente, irritou o conservadorismo brasileiro. E tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, foi uma pedra na vida da crítica literária. Ninguém fez cara boa também para a Quadrilha naquele tempo. Reparem que nos anos 30, o Brasil ainda rural, antigo, mais antigo do que ainda é hoje, em muitos aspectos, não tinha suporte cultural para entender o atrevimento do poeta. Quadrilha é um nome que chega por festa junina, porque há uma troca de casais. Então é um poema que foi, inclusive, objeto de inserção em algumas músicas, em algumas gravações do próprio Chico Buarque. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Joaquim, que amava... E aí você vai fazendo a mudança dos casais, a troca de casais, como numa dança característica de festa junina. Ora, esse poema foi lembrado por quê? Esse poema é posterior ao livro do Machado de Assis, mas em Quincas Borba também existe uma dança dos casais. Essa dança motivada por uma relação de interesse, por uma presença constante do valor pecuniário, do dinheiro, ou, numa palavra francesa, no idioma francês daquele tempo, no l'argent. Esse tipo de relação hipócrita, relação falsa, relação de gente que fala entre dentes, de gente que não revela o gosto pelo adultério sem assumir o adultério, coisas desse tipo. Coisas imorais, mas ditas em surdina. Então é evidente que Tonica não gosta da aproximação de Rubião em relação a Sofia. Cristiano Palha, marido de Sofia, também se vê ameaçado pela aproximação de Rubião. Sofia se vê mais propensa a dançar valsa, polca e outra dança qualquer daquele tempo, dança de origem europeia, para se ver mais próxima do corpo de Carlos Maria. Reparem, Carlos Maria mais tarde vai olhar com outras intenções para a roça que foi se tornando urbana na imagem de Maria Benedita.
Toda essa dança de feminino e masculino é uma dança que lembra o nosso poema drummondiano. É uma forma de dizer que no espaço da sociedade, as relações insatisfeitas não deixam de ser insatisfeitas porque elas têm, na maioria das vezes, alguns bloqueios para as realizações. Um ama o objeto amado errado, ou o objeto amado impossível, ou talvez possível, mas com algumas condições de perda de status, de dinheiro e tudo mais. Essa relação toda esvazia, evidentemente, o valor humano, o valor sentimental de pureza que as relações têm. No poema do Drummond, nos personagens que aparecem, a única que não ama ninguém é uma personagem chamada Lili, que mais tarde não tem o efeito trágico da vida de cada um. Enquanto um morre de desastre, um vai para os Estados Unidos, outra vai para o convento, outra se mata, as personagens, a única, uma vira para a tia, a única que tem um resultado efetivo no casamento é Lili, que casa com J. Pinto Fernandes. Na verdade, uma razão social. Casa com uma pessoa jurídica. Casa com um dote, como se faz no casamento nas suas origens, como está insinuado nas relações interpessoais de Quincas Borba. Pense por aí, porque você não estará errando nas consequências que vai atingir. É bom ler o livro e entender que os casais vão se movimentando, os desejos vão mudando, mas todos em função de status e de qualidade de dinheiro. Muito obrigado.